diria diferentemente das posições que foram tomadas, parabenizá-lo por essa iniciativa. Poucas pessoas públicas pensariam, e queria também aqui elogiar o autor, eu tomo sempre muito cuidado aqui no meu 7º mandato de não, de alguma forma, fazer homenagem a atletas, mesmo pessoas que eu considero que têm uma vida importante, que são cristãos, pastores. Eu procuro não homenagear. Na história não existe uma proposta minha indicando alguém, mas eu considero importante que se faça isso. Muitos não conhecem muito a história dos atletas brasileiros. Talvez a única maneira, Zé Guilherme conhece mais porque vive na várzea de Belo Horizonte, nas ligas do estado todo, e sabe a história. Eu nasci numa vila em Belo Horizonte. Comecei a jogar futebol e a maioria dos meus colegas, eles nasceram em vilas, favelas, e experimentaram uma transformação social, porque a única chance da criança brasileira de ter uma transformação social é o esporte ou a cultura, a arte, a música. Para as outras coisas tem impedimento para as crianças pobres. Sou de uma família de 5 irmãos, filho de um policial. Nasci na Vila Oeste. Ontem eu visitava uma comunidade à noite e eles reclamavam da iluminação. Eu fiquei lembrando da Vila Oeste da minha infância, que não tinha iluminação pública. Amava porque não tinha asfalto nem calçamento, porque eu era goleiro na rua lá de casa, a rua de terra. Amava quando chovia, porque a gente fazia cachoeira com a enxurrada. Essa foi a minha infância. Mas Deus me deu o privilégio de conhecer o mundo inteiro. Eu representei o Brasil como atleta pela seleção brasileira de futebol e jogando no exterior, em Portugal. Da minha casa nasceu a Igreja Batista Evangélica em Guimarães, onde nasceu Portugal. Pesquisa recente demonstra que os verdadeiros representantes brasileiros no exterior são missionários e atletas. Sabe, Zé Guilherme, que um dia eu cheguei para treinar no Atlético e o porteiro falou assim: aquele homem está te esperando desde a madrugada. Fui lá conversar com aquele senhor e ele disse para mim: me ajuda, João Leite. Eu estou há 3 dias dormindo nas ruas de Belo Horizonte. Eu sou do Jequitinhonha e vim aqui para trabalhar e não consegui trabalho e estou dormindo 3 dias na rua. Eu falei com ele: mas eu consigo trabalho para você, meu pai é chefe de segurança de um banco, ele vai te ajudar. Não, o que eu vim em Belo Horizonte, eu não quero trazer meus filhos para cá, vou criar meus filhos no Jequitinhonha. E eu falei: vou te ajudar. Paguei a passagem dele, dei um dinheiro para ele lanchar na viagem, mas fiquei com uma dúvida, perguntei: por que o senhor me procurou aqui em Belo Horizonte? E ele falou comigo: João Leite, eu sou atleticano, a única pessoa que eu conheço em Belo Horizonte é você. Eu sabia, ouvindo suas entrevistas, que se eu te procurasse, você ia me ajudar. Vá no treinamento de um clube, vá ver como é que é. Quando você sai, é gente pedindo uma máquina de costura, é gente pedindo ajuda o tempo inteiro. Vá no exterior para ver como que é a atuação, a vida de um atleta. Eu tenho um filho atleta. Outro dia eu liguei para ele ajudar as crianças de Angola, porque Angola torce muito para o time que ele joga, que é o Benfica. E ele falou comigo: pai, você não está sabendo de nada, pai. Eu mando material esportivo, eu invisto nas crianças de Angola, pai. Eu estou investindo lá. A nossa igreja tem missionário lá, 5.000 crianças que nós cuidamos. Eu nunca fiz uma homenagem nessa casa aos missionários.
E agora vem uma homenagem a um atleta, e nós vamos falar que nós temos coisas mais importantes para fazer. Eles não estão aí propagando o que eles estão fazendo. Eu vi outro dia o Hulk alimentando pobres aí em Belo Horizonte. Saiu à noite aí alimentando as pessoas. E nós ficamos aqui falando de outras coisas. É muito importante os empresários. Eu também creio que é importante. Mas não tem coisa mais importante do que a nossa cultura, do que a nossa história, do que meu início de vida na Vila Oeste. Não tem nada mais importante do que isso. A nossa história está aí para mostrar os nossos erros históricos. De um BNDES, por exemplo, que empresta dinheiro sem juros para o empresário, e ele empresta 12% para o pobre. Isso que nós temos que olhar. É isso que nós temos que olhar. Agora, uma homenagem para um atleta internacional que representou o Brasil. Isso emociona a gente. Os nossos artistas, a arte, isso é emocionante para a gente. Nós somos representação de um povo. Eu olho aqui e vejo a representação do nosso povo. O nosso povo é isso. Eu fico vendo a comissão de ferrovias. As pessoas são apaixonadas. São apaixonadas com a lembrança do trem. Aí nós vamos dizer, não, mas nós temos que pensar no futuro. Temos. Mas nós não podemos esquecer do nosso berço. Não podemos esquecer que o Brasil é reconhecido também. Os nossos embaixadores são atletas, dirigentes esportivos, dirigentes de federação. É fundamental isso para o nosso povo. É fundamental para o nosso povo a arte, a cultura, a lembrança. Quando a gente fala em Jequitinhonha, enche o peito da gente. Por conta da arte, da musicalidade, de Dona Isabel, que fazia as bonecas do Jequitinhonha. Eu fui lá visitá-la, no ateliê dela. Então, gente, com todo respeito, vamos respeitar. Vamos respeitar o nosso esporte. A minha casa está cheia de atletas, atletas olímpicas. Minha mulher é atleta olímpica, minha filha é atleta olímpica do Brasil. E nós vemos o tempo todo pessoas dizerem que é de menos isso. Não é não. É gente que está o tempo todo dentro de uma quadra, dentro de uma piscina, dentro de um campo de futebol, treinando e representando o nosso país. Alto lá, gente. Alto lá, a nossa cultura e a nossa história.